Sou Raimunda Maria Barbosa Chimbinha, filha de José de Deus Barbosa e Maria Exaltação Barbosa. Minha altura é 1,61 m, na cor morena. Estou vestida com a roupa estampada de caramelo. A minha idade é 73 anos e sou esposa do saudoso José Leão Chimbinha, na qual estou aqui para falar um pouco sobre o mesmo. Bem, José Leão Chimbinha era o amante da sua comunidade Itajá. Sempre ele sonhou com o desenvolvimento da cidade. Sempre ele colaborou em todos os aspectos da comunidade Itajá, que na época pertencia a Ipanguaçu. Ele tinha assim um cuidado, um zelo pela essa comunidade, e por aí começou a preocupação dele ver que a comunidade de Itajá, ela precisava de emancipar. Como? Através a questão dos itajaenses ter o interesse de formar uma equipe para que pudesse colaborar com a situação como ia ser. Aí, nesse caso, ele, José Leão, juntamente, na época ele trabalhava em Ipanguaçu, juntamente com o prefeito José de Deus, em 1991, que foi começou o trabalho. Aí ele pegou, conversou com o José de Deus, que era o prefeito, com as autoridades, assim, as pessoas, Hélio Santiago, Fernando Laurino, como também era a questão de Hélio Santiago e demais itajaenses, Gilberto, que tiveram influência nesse interesse de Itajá passar a cidade. Nesse caso, Zé Leão começou, por conta própria, ele mesmo, pelo interesse dele, começou a fazer reuniões, conversas paralelas com as pessoas. Aí ele se encontrava com as pessoas, fazia reuniões, fazia questão de ver começar a ver a questão de Itajá chegar a ser cidade, e por aí começou os trabalhos, ele sempre indo a Natal procurar os recursos, assim, a parte do processo que precisava da documentação. E ele, Zé Leão, foi o pivô de tudo isso, de ter o interesse de ser, precisa decidir da documentação através dos poderes, né, lá de Ipanguaçu, prefeito e etc. Aí então foi daí que ele começou esse trabalho e foi lutando até que chegou a ser cidade. E ela foi emancipada 26 de junho de 1992. Ela passou a cidade. Na época, Zé de Deus era prefeito. Quando a senhora fala que a parte da documentação é a parte burocrática. Burocrática, sim, a parte burocrática. Ele teve esse interesse de desenhar esse projeto para então a cidade passar a ser município. De lembrar de Ipanguaçu, que nós pertencia a Ipanguaçu. Itajá já era bem arrumadinho. Quando Gilberto foi o primeiro prefeito daqui, Itajá estava bem arrumadinho. Já tinha mercado público, já tinha uma caixa d'água, já era calçado centro em Guaraçu, já tinha 2 praças, claro, tinha água, tinha energia, necessidade. Foi por isso que eles ali achou que estava na hora de Itajá desmambar de Ipanguaçu devido o modelo de como uma cidade, o essencial, já tinha o posto de saúde, sabe, na saúde, na educação, o esporte, tudo se movimentava em Itajá. Era tanto que o esporte de Itajá, claro, é mais desenvolvido que a própria cidade de Ipanguaçu, o esporte de Itajá. O esporte, né? Pela vontade dos municípios, né? E mais que... Bem quadradinho, as ruas tudo arrumadinha, por quê? Porque ele vinha e marcava a casa da pessoa e foi fazendo as ruas circularem como se fosse uma cidade. E aí pediu e eles colocaram que não daria. E aí Itajá, o pessoal se juntou, né? E conquistamos mais o pessoal de Itatajá, mais pessoas também de Ipanguaçu, e fomos buscar o vice de Arapuá, que era outra cidade do outro lado de Ipanguaçu, né? Que era Arapuá. Então fomos buscar o vice, que era Mário Silvério. Sempre a gente estava discutindo isso porque era o que o pessoal dizia: vamos fazer a maioria na Câmara, porque na hora que a gente quiser emancipar, a gente vai ter maioria na Câmara e vai ter condição de aprovar
a Itajá cidade. Ter força política. Força política para poder a gente conseguir. E aí foi todo mundo se movimentando e assim ele ganhou, né? E a gente realmente ficou a administração de Hélio. Aí foi uma administração muito boa, nova, diferenciada, né? Com muita atividade, com muita coisa boa feita para o povo. E Edinaldo conquistou, e ele tinha uma Câmara muito boa, né? Que era, não lembro quem era, mas era Gilberto, era Joãozinho, era Zito, era Zé Firmino, era Dejailson, e eram outros que eu também não lembro agora de todos, mas vocês podem também complementar. E esses fariam a diferença. Aí tinha Mitota, que era da família da gente, que era do Luzeiro, né? Tinha Canindé, que era de Pataxó, que era também o vereador de Pataxó, que a gente também tinha apoio, e assim ganhamos. O meu pai, José de Deus Barbosa, contribuiu muito aqui para o município de Itajá, fez várias construções com recursos próprios, construiu o mercado público, construiu o matadouro, trouxe os correios e telégrafo aqui. Esse quadrado da rua do centro de Itajá, essas terras eram do meu pai. Meu pai cedeu essas terras, dando às pessoas para fazer a casa, para formar o arruamento aqui em Itajá. Hoje Itajá é centro, porque meu pai foi quem idealizou esse centro de Itajá. A situação política de Itajá está se dando crescimento de orientações, né? Com a questão dos mutirões, o pessoal sempre fazia tranquilo, isso pertencendo ao município, né? Que a gente pertencia. E quando chegou a pertencer a João Sul, a gente continuou o mesmo trabalho e fazer isso. E aí vem a situação da gestão de João Sul, que ela não fazia muito por Itajá, né? Ela deixava um pouco a desejar e Itajá fazia se realizar, não dependia muito dela. E a gente começou a se organizar. E aí, na política, foi se discutindo mesmo os grupos políticos, todos os grupos políticos, mesmo os correligionários e adversários, eles se entendiam quando era para Itajá. Eu vinha para Itajá, qualquer grupo era aceito contra os outros, não tinha problema de essas confusões, dessas brigas, eles aceitavam e iam ajudando uns aos outros, né? Quem trazia uma coisa, eles aceitavam, quem trazia outros, eles não aceitavam. Então foi caminhando e foi crescendo Itajá. Itajá crescendo, a gente começou a pensar em, papai sempre aqui tinha liderança, né? Itajá conseguia fazer mais vereadores do que em Sul. A gente sempre fazia 5 vereadores, 6 vereadores, né? E Sul só fazia 4. E a gente foi fazendo isso acontecer. E logo em seguida, quando meu pai... Quer dizer que João foi quem fez todo o processo lá da Câmara da Assembleia, certo? Não fui eu. Mas ele é quem fez todo o passar. Mas uma das coisas boas que digo é que como a gente tinha todos os outros municípios, se uniram de uma forma que cada um trabalhava a favor do outro. Ninguém disputou. Quer ouvir? Todo mundo. Mais rápido. Inclusive, aproveitar tanto que tinha cidade que não tinha nem como Fernando Pedrosa, não tinha nem como ser e fui. Mas é isso mesmo, a gente quando era pequeno já está grande. Né, eu fiquei chocado quando eu fui fazer o concurso lá em Fernando Pedrosa e eu vi que a cidade ela não é um terço do que Itajá é. Não. Isso faz Tem a mesma idade em Itajá, só que não tem o mesmo calibre de Itajá. Não tem como. E lá tem uma dificuldade, porque assim, Fernando Pedrosa tem assim, tem Angílios. Eu era e sou uma itajaense nata, eu sempre compreendi a questão de se ausentar no final de semana para fazer reuniões, as conversas, as rodas de conversas. Também ia muito a Natal, ele que mais ia Natal, sempre que precisava ir a Natal, prestar a secretaria, tudo ia ao lado do governo, sempre ele quem ia. E também eu fui muito a favor e também eu dava minha opinião assim, positiva, dizia, Zélia, realmente sempre tem que ter alguém
que se esforce mais do que os outros. Todos estão lhe ajudando, mas você que sempre quem sai na frente para resolver a situação. E vamos lutar, porque Itajá vai passar a ser cidade. Itajá tem cara de cidade já. E tudo a gente tudo sobressaía. Olha. Era no carnaval. O carnaval sobressaía mais do que em Panguaçu. A gente sobressaía na educação, a gente sobressaía no futebol. Itajá se saía muito bem no futebol, mais do que em Panguaçu. E demais coisas, na cultura. A maioria dos políticos de Panguaçu eram todos de Itajá. Sim, com certeza. José de Deus, Hélio Santiago, Gilberto, Fernando Laurino, assim, um contribuinte, assim, uma pessoa que apoiou, que ajudou, um Zé Leão, um Zé Nilton, uma Fátima, uma Maísa, era tudo aqui, os demais itajaenses também, que teve outras pessoas, mas o pivô mesmo, assim, que lutou, que às vezes até ele batia de frente nas reuniões, nas palestras, era José Leão. Ele dizia, Itajá vai ser cidade. Portanto, foram, no dia, 6 cidades no Rio Grande do Norte. No mesmo dia, a emancipação foi Itajá, veio Itajá, era Fernando Pedrosa, Bodó, Tenente Laurino. Aquela foto dizia quem? Era eu, Maisinha, Marlúzia, João da Mata, Zé Leão, Gilberto. Aqui em Itajá, como todo mundo conhece, tudo aqui em Itajá foi feito em mutirão. Então, na época, foi muita gente. Eu posso aqui dizer o nome de algumas pessoas que se comprometeram muito, ajudou muito. Para mim, uma pessoa muito importante foi José Leão Chirinha, João Eudes, Gilberto, José de Deus, Hélio Santiago Lopes. Então, essas pessoas foram pessoas que contribuíram muito ali para que Itajá viesse a ser cidade. Tem mais alguma coisa assim, fora dessas perguntas que eu fiz? Os maiores obstáculos, as coisas mais difíceis de conseguir, por exemplo. Que a gente não teve muito. Claro, se você talvez perguntar a João Eudes, mas assim, a dificuldade. Mas assim, eu participava, esse eu vi, a gente não sentia que tinha aquela coisa pequena, assim, mas era de como é que vai o carro, como é que vai levar os ônibus, como é que vai levar esse povo. Porque eu dependia de Panguaçu, né? Zé de Deus ajudava e foi mais essa história, ajudou muito, mas precisava de outra estrutura. Aí essa estrutura, assim, aí filmagem, a gente não precisou ter bairro, tinha todo o processo, ele mesmo filmava, a gente não teve que pagar a ninguém. Hoje a gente poderia pagar o acervo a ele sim, porque ele tem um acervo muito bom. Zé Leão tem um acervo enorme, eu tenho um acervo enorme, mas está dado. Até hoje a gente não tem confusão. Não houve nada crítico, não houve nada com dificuldade, não, porque toda Itajá, todo mundo sabe que Itajá é uma cidade que o povo faz tudo em mutirão. Itajá é muito unido e todo itajaense defende com unhas e dentes a cidade. Naquela época, então, era povoado, vila, não tenho agora bem, não lembro bem. Mas assim, Itajá foi muito unido para que Itajá crescesse. Eu acredito que o período mais crítico que aconteceu na época foi que Itajá passou a ser cidade. O governo, então, prometeu colocar o interventor. Esse interventor não foi colocado, depois foi que veio a votação para escolher o prefeito. Então, esse período de passar a ser cidade até a eleição foi muito ruim, porque Itajá ficou praticamente estacionado. Eu acredito que foi só isso aí mesmo. Durante as carreatas, a gente pedindo sim nas ruas, tem até uma musiquinha que foi até um plágio do governador José Agripino, que é assim: Itajá eu quero sim, eu quero sim, eu quero sim, quero sim, Itajá eu quero sim. Então foi feito um trabalho muito grande em Itajá para que Itajá fosse essa cidade.